Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Está começando o AB1 dessa quinta-feira, dia que inclusive marca o Dia dos Namorados, né? Dia 12 de junho, e nós estamos juntos a partir de agora, 11 horas 48 minutos. Então vamos em frente pela telinha da TV Asa Branca, pelo G1 Caruaru e região e também pelo Globoplay. Simbora dar uma olhada na previsão do tempo para a gente começar essa edição, porque o dia deve ser de sol entre nuvens, à noite o tempo deve ficar mais fechado e agora a gente confere aí nessas imagens ao vivo, na tela também a marca dos termômetros, 26 graus nesse instante e a mínima deve ficar na casa dos 19 nessa quinta-feira. E aqui no AB1 você vai ver o momento em que uma mulher sofreu uma tentativa de assalto. O detalhe, pessoal, é que essa mulher é uma policial militar. Nas imagens é possível ver que o assaltante estava de bicicleta. Observe aí no detalhe, ele abordou a mulher quando ela descia do carro. Observe também que ela reage a esse assalto aí, nessa movimentação, tá vendo ele tentando arrancar algo dela, os dois depois caíram no chão. Esse caso aconteceu no Recife e a gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouco. E Fábio Gomes vai trazer os destaques do nosso portal. E olha, tem um caso de furto de água que foi registrado em um condomínio. Você já pensou nisso? Onde foi que isso aconteceu, hein, Fábio? Bom dia para você. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que segue acompanhando a gente aqui no AB1. Esse caso ele aconteceu no município de Gravatá e foi divulgado pela Compesa. Isso porque uma ação em conjunto entre a companhia e também a Polícia Militar flagrou um condomínio com 6 apartamentos desviando água, fazendo esse desvio de água de forma irregular entre esse condomínio e também uma outra obra que era da mesma proprietária. Uma mulher acabou sendo presa em flagrante. Daqui a pouquinho eu volto trazendo todos os detalhes, Almir. Ok, Fábio, até daqui a pouquinho. Quinta-feira tem consultório no AB1 porque tem o AB Saúde. E hoje nós vamos falar sobre fibromialgia. Muita gente sofre com esse problema, então vamos falar sobre sintomas, diagnóstico e o tratamento também. As dores, a falta de concentração, a dor de cabeça, o sono irregular. Muita dor nas pernas, na lombar, dor de cabeça e em outros pontos do corpo também. Era uma dor constante que não aliviava. Principalmente nas minhas costas, nas minhas articulações, nos meus braços, pernas e cabeça. Minha cabeça doía muito, era enxaqueca. Voltei para o hospital e foi quando me falaram da fibromialgia. Aí até perdi o movimento das pernas, aí consegui recuperar o movimento das pernas e só vim ter o diagnóstico da fibromialgia 4 anos depois. E Franklin Portugal também está ao vivo com a gente para falar sobre as atrações de hoje, lá no Pátio de Eventos, em Caruaru, e também sobre a procura pelos fogos de artifício. Lembrando, é preciso muito cuidado para evitar acidentes, para evitar queimaduras, não é isso, Franklin? Bom dia para você. Muito bom dia para você, Almir, e um bom dia a todos que nos acompanham aqui no AB1. A gente vai falar, desta programação especial deste dia, Dia dos Namorados. Então, Pátio de Eventos com atrações sim e, ao mesmo tempo, também esta tradição que é de ornamentar os nossos céus sempre no contexto da tradição junina, os fogos de artifício. A gente vai daqui a pouco falar como é que está essa procura, se essa procura já está grande aqui mesmo, nessa época aqui de junho, ainda não chegou propriamente São João, nem São Pedro, mas como é que está? Daqui a pouco a gente vai trazer informações, tudo a respeito, relacionado também a esta quinta-feira, Almir. Muito bem, Franklin, valeu, até daqui a pouquinho. Agora a gente vai para o intervalo e ainda nessa edição a gente vai ver uma reportagem com alguns casais que foram unidos pelo destino e seguem adiante superando os obstáculos, tudo em nome do amor, é claro. É daqui a pouquinho no seu AB1, 11 horas e 52 minutos agora. E o seu AB1 está de volta, 11 horas e 55 minutos. É sempre bom a gente aproveitar para dar uma olhadinha no movimento do trânsito. Vamos ver agora, por exemplo, essas imagens ao vivo aí do Parque 18 de Maio.
A gente vê a movimentação das pessoas, muitos veículos aí à esquerda, veículos estacionados, e a gente vê também as barraquinhas da feira, né? Dá para ver ali do lado direito do seu vídeo. Bastante movimentação nessa quinta-feira, Dia dos Namorados, enfim, muita gente foi lá fazer as comprinhas também. Agora, olha essa história. Uma policial militar reagiu a um assalto no momento em que deixava o filho em uma escola do Recife. Veja. As imagens mostram como tudo aconteceu. Foi no bairro do Cordeiro por volta das 7 da manhã de ontem. O assaltante estava de bicicleta quando abordou a mulher que descia do carro dela. Essa mulher era uma policial e pulou em cima dele. Os dois caíram no chão. A PM tentou imobilizar o assaltante, mas ele conseguiu se levantar e fugir na bicicleta. De acordo com a polícia militar, a policial ainda tomou um revólver falso que estava com o assaltante. Pouco depois, ele acabou sendo detido por moradores em uma outra rua do mesmo bairro. Mas tem um detalhe importante. A mulher, que é sargento da PM, disse que é treinada para enfrentar a criminalidade e lembrou que uma pessoa sem preparo nunca deve reagir a um assalto. O assaltante foi levado para a central de plantões da capital, no bairro de Campo Grande. Agora 11 horas e 57 minutos, vamos aos destaques do G1. Um idoso, pessoal, de 74 anos, foragido da justiça, foi preso. Fábio Gomes está chegando para falar sobre esse assunto com a gente agora, né, Fábio? Boa tarde para você. É isso mesmo, Almir. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que segue com a gente aqui no AB1. Essa ação aconteceu pela Polícia Rodoviária Federal quando os agentes estavam realizando uma fiscalização na BR-232 no município de Itacaimbó, aqui no Agreste de Pernambuco. Durante essa ação, os agentes abordaram um veículo que estava com 3 ocupantes e durante a revista pessoal, eles identificaram que esse idoso de 74 anos ele tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio cometido no estado da Paraíba. Esse mandado estava aberto desde 2018. Os policiais informaram aqui para o G1 que esse mandato ele tinha uma validade até o ano de 2037. Então, a partir do momento que esse homem ele foi identificado, os policiais conduziram ele para a delegacia de Belo Jardim para que as medidas cabíveis fossem adotadas. Todos os detalhes sobre esse assunto podem ser conferidos acessando o G1, Almir. Recentemente a gente estava falando sobre esse trabalho da Polícia Rodoviária Federal, que é tão importante, desenvolvido aí nas estradas que cortam a região. Está vendo só, um caso como esse, acabou tendo a participação aí para solucionar essas questões relacionadas à justiça por parte da Polícia Rodoviária Federal. E no G1 também tem informações a respeito de uma falsa advogada. Ela foi presa em São Joaquim do Monte, é isso, Fábio? É isso mesmo, Almir. A Ordem dos Advogados do Brasil, né, OAB Caruaru, informou que essa mulher ela teve a prisão preventiva decretada no dia 4 de junho, porém, essa informação só foi confirmada e divulgada na tarde de ontem. Essa mulher ela não teve nem o nome nem a idade divulgados. A OAB informou que ela atuava como uma falsa advogada em São Joaquim do Monte e também em outros municípios da região. Essa acusada ela foi denunciada pelo Ministério Público por exercer ilegalmente a profissão de advogada e também por cometer o crime de estelionato após investigações apontarem que ela atuava como falsa advogada. Segundo a OAB, a prisão ela foi decretada no dia 4 de junho por conta que a investigação apontou que ela era reincidente nesse tipo de crime. Acessando a nossa reportagem aqui no G1 Caruaru, é possível encontrar mais detalhes sobre esse assunto e também algumas orientações repassadas pela OAB Brasil sobre como as pessoas podem fazer para verificar se o profissional é de fato inscrito na OAB e pode atuar como advogado. Essa verificação ela pode ser feita através de uma plataforma digital criada pela própria OAB e no G1 tem todo esse passo a passo completo e também os sites informando direitinho qual a plataforma o candidato, a pessoa interessada, aliás, ela pode fazer para acessar e conferir todos esses dados, Almir. Muito bem, Fábio, muito bem. Agora conte pra gente essa história aqui que chamou muita atenção também, desse condomínio que estava furtando água lá em Gravatá. Exatamente, Almir. Essa informação foi divulgada pela Compesa durante uma ação em conjunto com a Polícia Militar. Esse condomínio em questão, ele tinha 6 apartamentos. Ele foi alvo dessa operação da Compesa. O local foi flagrado furtando água da rede pública e, de acordo com a companhia, a ligação clandestina funcionava há cerca de 8 anos. Durante a ação, a companhia também encontrou uma obra vizinha, pertencente à mesma dona, também desviando água. Essa mulher ela foi autuada e levada à delegacia da cidade para prestar o depoimento. A estimativa da Compesa é de que as 2 ligações clandestinas consumiam juntas cerca de 170 metros cúbicos de água por mês,
o que dá aproximadamente um volume suficiente para abastecer 17 residências pelo período de 30 dias. Residências essas, né, que devem ter 4 pessoas para ter esse volume de consumo. O prejuízo financeiro acumulado foi calculado em R$ 81 mil e, além do boletim de ocorrência, a Compesa também aplicou uma multa no valor de R$ 17 mil para essa mulher. Para conferir todos os detalhes sobre esse assunto, é só acessar o G1, Almir. Fábio Gomes e os destaques do nosso portal aqui no AB1. Muito obrigado, viu, Fábio? Bom trabalho para você e até amanhã. Obrigado, Almir. Bom trabalho para você também e até amanhã. Muito obrigado. 12:01. Opa, tá na hora do Momento WhatsApp, hein? E tem mais um problema resolvido. Na última terça-feira, nós mostramos um vídeo que o Cícero Pergentino enviou pra gente. Ele estava reclamando de um vazamento de água limpa no bairro Petrópolis, aqui em Caruaru. Esse vazamento, você tá lembrado? Tanta água aí jorrando pela rua. Naquele dia, a Compesa disse que iria enviar uma equipe para realizar esse conserto aí. Aí o Cícero mandou um novo vídeo mostrando como é que tá o local agora. Vamos ver. Eu quero parabenizar a TV Asa Branca. Eu pedi uma ajuda a eles aí terça-feira para o vazamento que estava tendo aqui na Travessa Visconde de Abaeté. E a TV Asa Branca entrou em contato com a Compesa na terça-feira. Então a Compesa veio na quarta, que foi ontem, e resolveu o problema aí. Eu quero agradecer a TV Asa Branca pela eficiência aí, pelo prazer que eles têm de estar sempre nos ajudando, tá certo? Então eu agradeço do fundo do meu coração, o problema já foi solucionado, tá certo? Só falta agora o calçamento, mas aí eles devem vir fazer, tá certo? Quero agradecer a vocês do fundo do meu coração. Cícero, que bom a gente receber esse vídeo com a sua alegria. A gente é que fica feliz aqui, com o coração animado também, em saber que mais um problema foi resolvido, mas você foi fundamental, né, em mandar o vídeo para a gente com o problema. Aí para os moradores, agora está tudo resolvido, o vazamento acabou e todo mundo pode ficar um pouquinho mais tranquilo. Muito obrigado, Cícero. Valeu. Participe também mandando a sua reclamação em vídeo para o nosso WhatsApp 991988212. Agora 12:03. Vamos seguindo porque nesse período junino, os fogos de artifício também fazem parte das noites de festa, desde que seja com segurança, é claro. Por isso, as vendas aumentam nessa época. Então, sobre esse assunto, a gente vai conversar ao vivo com Franklin Portugal. Franklin, uma boa tarde para você. Muito boa tarde para você, Almir, e uma boa tarde a todos que nos acompanham aqui no AB1. Eu estou aqui nessa área, né, do estacionamento Maurílio Mamoca, que fica na parte de trás da escola Professor Machadinho. Tradicionalmente, este aqui é um local com diversos pontos de venda de fogos de artifício. Olha só, movimento hoje, né? Chegando muita gente aí para fazer a encomenda dos fogos de artifício, já que esse é uma forma de ornamentar também os céus, que combina muito com esse período junino, hoje também Dia dos Namorados, mas falando aqui com o Sandro Bezerra, que vende aqui há muitas décadas já, né? Tem esse ponto de venda aqui no estacionamento Maurílio Mamoca. Boa tarde, Sandro. O que é que a gente pode dizer assim, você tem percebido um aumento de quanto, em percentual mesmo, aqui da procura já por fogos de artifício? Rapaz, sim, um aumento, acredito, em relação a essa perspectiva que a gente está, acredito que uns 20% mais ou menos. Está em cima disso aí, mas eu acredito que vai aumentar mais, se Deus quiser. Quais são os mais procurados? O que é que a galera mais prefere, né? Rapaz, olha, os mais procurados, como sempre, que a gente tem a ideia, é o traque de sala, o tradicional traque de sala, a chuvinha, traque bebê, é a bombinha, é o que sempre as crianças hoje estão querendo, que é a bomba batom, que é o terror hoje dos pais quando chegam aqui, que quando chegam digam, o meu filho quer bomba batom, quando a gente mostra, ele faz, não, essa daí não. Mas faz muito barulho. Faz muito barulho, mas depois chega aqui, as crianças acabam convencendo, mas sempre levam, tem o marcianito, tem infinidade de brinquedos de fogo, né? E sempre lembrando, brincar da maneira correta para não haver problema de não ter queimadura, né? Muito obrigado pela participação, e vou pegar essa deixa aqui do Sandro Bezerra, porque a gente tem recomendações importantes aí de um representante do Corpo de Bombeiros. Vamos acompanhar o que ele disse. Que eles sejam adquiridos em locais confiáveis, né, e certificados pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com a classe do fogo, do artefato, né, a gente tem classe A, que seria para crianças de todas as idades,
classe B, que seria a partir de 16 anos, e classe C e D, que seria para os maiores de 18 anos, por conter mais pólvora, né? Então os pais devem verificar essa classificação para comprar de acordo com a idade do seu filho. No caso de queimaduras, a nossa recomendação é nada de passar produtos caseiros, pomadas, pasta de dente, gelo, nunca colocar isso diretamente na queimadura, mas para aquelas queimaduras mais simples, né, de primeiro grau, lavar com água corrente por pelo menos 10 minutos, 10 a 20 minutos, e para o caso de queimaduras mais graves de segundo e terceiro grau, procurar atendimento médico rapidamente. Reunir familiares e amigos, ter ali a fogueira desse período junino, como é muito próprio, né? Muito combina bastante aí, faz parte da nossa tradição. E poder aí a criançada também aproveitar os fogos de artifício de acordo com a faixa etária também, de cada um mais dentro da segurança, para que a festa realmente tenha esse significado de muita alegria do início até o fim. Portanto, hoje já vamos ver nos céus de Caruaru, vamos testemunhar, né, muitos fogos de artifício aí em comemoração, com certeza esse ritmo aí que faz bem ao coração do nordestino com relação a todo o período junino. A gente segue acompanhando. Daqui a pouco temos outra participação aqui dentro do AB1, daqui a pouco eu volto ao Mi. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a programação para a noite de hoje. Muito bem, Franklin, até já! Depois do intervalo, tem uma reportagem falando sobre as pessoas que aproveitam o período junino para ganhar um dinheirinho extra. É o São João movimentando a economia também. E ainda tem o AB Saúde e o nosso assunto no nosso consultório é fibromialgia, hein? A gente vai falar sobre esse assunto. Mas olha, antes do intervalo, a gente vai homenagear os casais apaixonados pelo Dia dos Namorados. Então a gente vai conferir as fotos que a gente recebeu pelo nosso WhatsApp. Olha só. Bom, estamos de volta com o seu AB1, agora meio-dia, 11 minutos, hein? E vamos seguindo, porque nessa época de São João, muita gente aproveita para tentar uma renda extra. É aí que surge a produção de roupas juninas, comidas de milho, artigos de decoração. Ou seja, é possível encontrar uma forma de ganhar um dinheirinho para ajudar nas contas e no orçamento. Veja. Durante o ano todo, Ana trabalha com artesanato, enxovais, biscuit, bonecas de pano. Aí, nos meses de festas juninas, o trabalho é voltado apenas para atender a demanda dos vestidos caipiras. Vestidos como esses, nos tamanhos que chegam a caber em adolescentes de 14 anos de idade. Por causa da festa de São João, Ana tem uma renda extra que varia de 5 a 6 mil reais a mais. Durante o período junino é muito bom, porque é uma renda extra. E uma renda maravilhosa, né? Uma coisa que eu gosto de fazer. Como toda mulher empreendedora, Ana também divide o tempo com outras atividades, mas ela considera a organização ponto-chave para dar tudo certo. Acordando mais cedo, organizando à noite. Às vezes, quando não dá tempo, eu viro à noite para aproveitar o período. Você trabalha sob encomenda? Isso, sobre encomendas. Já tem muita encomenda? Já tem, e assim, principalmente mais para fora. Triunfo, Igaraçu, Olinda, Recife. O São João de Caruaru começou na zona urbana. A festa gera milhares de empregos diretos e indiretos. De acordo com a Fundação de Cultura, são 20 mil empregos gerados nessa época. Além disso, é comum que nessa época muitas pessoas desejem aproveitar a movimentação de quase 4 milhões de pessoas durante os festejos para fazer renda extra. Há quem coloque barracas de fogos, quem produz comida de milho, quem vende artigos de decoração, fogueiras e outros produtos que complementam a festa. Cláudia, por exemplo, há 3 anos confecciona balões e gravatinhas. Fora da época, ela vende roupa de porta em porta. Nesse período festivo, são os itens de decoração que ela aprendeu a fazer que garante uma graninha extra. Olha, Priscila, eu comecei vendo, né, no artesanato uma possibilidade de fazer uma renda.
há mais ou menos uns 3 anos, aí eu vi um rapaz fazendo, né, esse trabalho pelo YouTube. Aí eu achei interessante e pensei, eu posso fazer. Aí falei com a minha mãe, mostrei a ela, aí nós começamos a fazer e deu certo. E tem muito trabalho pela frente, afinal ela já considera positivo o saldo, sem nem mesmo ter chegado à metade dessa festa, tão grandiosa. Geralmente as encomendas já começam a chegar, aparecer assim no mês de abril, já por aí, já tem gente que já procura, né? Aí já começa a procurar tal, aí eu vendo em torno, como eu falei, em torno de nessa época eu faço uma renda extra de uns 2,5 salários, dependendo a 3, dependendo da produção. E daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o São João, porque está na hora do AB Esporte. Então vamos falar sobre o Central. Afinal, a Patativa vive um bom momento na Série D do Brasileirão. Para o torcedor isso é importante porque junta a alegria dessa campanha com as festas juninas. Não é não, Herbert? Boa tarde para você. Olá, Almir. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo ligado aqui no AB1. A equipe caruaruense está na parte de cima da tabela e a gente foi conferir como estão os climas nas ruas de Caruaru e no Lacerdão. A Patativa está tirando onda. O Central está na segunda colocação do grupo A3 da Série D, 3 pontos atrás do líder Santa Cruz. E essa boa fase contrasta com um clube que começou a temporada mal. O Central foi rebaixado no Campeonato Pernambucano. Mas nesse momento o clima é diferente e existem algumas explicações. É um momento muito bom que a gente está vivendo. É um momento que a gente está confiante, mas tem que continuar trabalhando todo dia forte para continuar nesse bom momento que a gente vem vivendo. Acredito que o grupo é outro, né? O trabalho que vem sendo feito com a comissão, com todos que estão dentro desse projeto é muito bom. E a confiança que a gente tem, um no outro e trabalhando. Acho que o grupo trabalha muito forte. O clube também apostou na troca do comando técnico. Campeão da 4ª divisão com o América de Natal, Leandro Senna assumiu o time. A gente começou a montagem desse elenco e graças a Deus fomos muito assertivos nos jogadores que vieram para o Central, jogadores com experiência de Série D, jogadores de bom entendimento daquilo que a gente queria, né, que eles fizessem dentro da competição, e para a gente não é nenhuma surpresa, né, a gente está brigando aí por uma classificação. A confiança está alta, o Central faz o melhor começo de Série D da história do clube, e a Patativa quer voar ainda mais alto. A melhor fase do Central na temporada acontece em junho, mês marcado pelos festejos juninos em Caruaru. E o torcedor da Patativa tem motivos de sobra para comemorar. Primeiro, quando começou, todo mundo achava o Central o patinho feio do grupo. Também, com o rebaixamento do clube no estadual, quem ia acreditar? Agora o Central aí 5 vitórias, apenas só perdeu para o América, para o Santa, mas está muito bem no campeonato. Deixar aí um convite para quem vem aproveitar também o São João. Dá para dar uma passadinha aqui no Lacerdão, conhecer a estrutura, conhecer como é que funciona o clube e depois dá para aproveitar as festas, que é o maior e melhor São João do mundo. Justamente, é muito bom quando o nosso clubezinho aqui da cidade da gente, da cidade de Caruaru, o Central, vem fazendo uma campanha muito boa agora nessa Série D. Então, quanto mais ele fazendo uma campanha boa, vai atraindo turista, vai atraindo torcedor para o estádio, vai melhorando para todos nós que vivem aqui trabalhando, né, comerciando aqui. Cidade animada, time entrosado e foco nos próximos desafios. O Central de Caruaru quer brigar pelo acesso até o fim. E a gente vai seguir acompanhando tudo. E tem novidades em outra cidade aqui do Agreste também, que deve receber algumas partidas da 2ª divisão do Campeonato Pernambucano, hein, Herbert? Almir, o Águia Futebol Clube da cidade de Cumaru fechou uma parceria e vai mandar os jogos da 2ª divisão do estadual na cidade de Surubim. O acordo com o Poder Público de Surubim prevê a utilização do estádio Carlos Alberto de Oliveira, o Coqueirão, que está aparecendo aí na tela, e ele vai ser sede dos treinos e, se tudo for aprovado pela federação, Corpo de Bombeiros, tem todo o processo para conseguir os laudos, será o palco dos jogos do Campeonato Pernambucano da Série A2, com mando do Águia.
O Coqueirão tem capacidade para 3.000 pessoas, é o único estádio da cidade de Surubim e deve receber diversas equipes do estado nas partidas com o mando do Águia. A segunda divisão do Campeonato Pernambucano ainda não tem data para começar, mas os clubes já estão se movimentando nos bastidores, Almir. A exemplo aí da turma do Águia. Muito bem. E daqui a pouquinho tem outras informações esportivas para a gente conferir, assim que terminar o AB1. Exatamente, Almir. Coladinho no AB1 tem o Globo Esporte. Sabrina Rocha traz os destaques para a gente. Fala, meu povo, como é que tá o clima aí no Agreste, hein? Me conta, porque hoje é dia de fazer muito coraçãozinho pro seu amor. E o Globo Esporte tá romântico. Tem torcida em lua de mel com o time do coração. Dá para dizer que nesse momento a torcida que mais combina com o dia dos namorados é a do Santa Cruz. Com certeza, os números não mentem. Matemática é exata, não tem como errar não. Tem jogador renovando votos com o Náutico e teremos aqui no nosso estúdio, ao vivo, o cara que mexe com o coração dos rubro-negros há 17 anos, quando foi campeão da Copa do Brasil pelo Sport. Ele agora quer trazer o clima de começo de namoro, sabe? Da torcida com o Leão. Daniel Paulista, de coração aberto, vai responder perguntas dos rubro-negros aqui no estúdio, tá? Deu um friozinho na barriga? Então, meu amigo, é amor, viu? Seus emocionados? O GE começa logo depois do AB1. A gente espera por vocês. Olha só que bacana, Almir. Tá feito o convite para a turma toda conferir o Globo Esporte coladinho aqui no AB1. E eu vou aproveitar nessa minha despedida para também fazer um convite. Quem quiser acompanhar as principais informações do esporte regional, acessa lá GE Caruaru e região. Eu vou ficando por aqui. Até amanhã, Almir. Grande abraço, Herbert. Até amanhã. E nesse Dia dos Namorados, a gente também preparou uma reportagem para falar sobre os casais que sabem muito bem o significado dessa data. Acompanha com a gente. Tamires e Leandro se conheceram há 3 anos. No meio do caminho, um amigo fez o papel de cupido, mas foram eles que decidiram que queriam se conhecer melhor. A gente se conheceu através de um amigo da gente e depois a gente foi se conhecendo aos poucos. Eu tinha uma moto, chegou no estabelecimento e a gente começou a conversar e trocamos o WhatsApp e deu certo. Também teve um intermediáriozinho do nosso amigo, entre aspas, um cupido, né? Só que assim, ele foi uma base e a gente, né, deu prosseguimento de tudo. Também foi assim com Nicolas e Ítalo. O destino juntou os dois numa universidade. E há 7 anos, eles dividem a vida juntos. A gente tem uma relação muito de companheirismo, sabe? De conversa muito, a gente é muito parceiro, assim, a gente tem muito uma ideia de crescimento conjunto, a gente tem uma perspectiva de uma constituição de uma família, né, de uma casa, de criar algo junto com companheirismo, com parceria. A amizade está aí desde o dia que a gente se conheceu, né? Ela nunca foi embora, né? Só que ela é mais profunda do que só uma amizade, né? Um amor e que a gente... que é a ferramenta que a gente usa para, de fato, construir tudo que a gente vem construindo. Eu considerava Nicolas um grande amigo, né? Eu via em Nicolas um amigo e, a princípio, eu não imaginava que, de fato, existia algum sentimento. Até que, quando a gente viaja para o São João em Arco Verde, muitas das minhas amigas e amigos falavam: ele gosta de você. E eu dizia: não gosta não, a gente é muito amigo, acho que isso vem da afinidade. Até que nesse momento de São João, vivendo junto, o olhar começou a ficar uma coisa mais curiosa. E eu passei a olhar de outra forma para o olhar dele. E aí, de fato, quando foi no dia 23, ali no show, né, e a gente se viu diferente, aí eu percebi que, de fato, era afeto para além da amizade. Era um afeto também de amor, né, e não apenas de amigo. Dejaelton e Pedro são namorados, mas só se veem assim, por tela. E a centenas de quilômetros de distância, Pedro em Caruaru e Dejaelson em Xique-Xique, na Bahia, os dois explicam como o relacionamento funciona, mesmo à distância. Primeiro que é muito difícil lidar com a distância, né? Quando Pedro falou da questão de querer estudar fora, de querer sair daqui da cidade, então a gente já começa a pensar um pouquinho em como ficar a partir de então, né? E, claro, é o planejamento dele. Então, a única coisa que eu fiz é seguir em frente, né? A gente não pode impedir a oportunidade que o outro está recebendo, né? É jovem, precisa ter essas oportunidades.
Eu já tive a oportunidade de estar na faculdade, já fiz na faculdade. Então, assim, eu não quero que o outro seja impedido de fazer, de realizar o seu sonho através de um relacionamento, né? Então, assim, seguir em frente. Claro, tem toda essa questão da demanda do relacionar-se pessoalmente, do ver-se pessoalmente também. E eu sempre brinco, né? Que, tipo, todo dia a gente se via praticamente. Quando era do ensaio de uma coisa, no ensaio de outra, e ter sair de volta, e todo dia a gente tava ali se vendo, e deixar na casa, ficava lá conversando o tempão, né? A gente sair 3, 4 horas da manhã na porta da casa. Então, tudo isso a gente sente falta dia a dia, né? O estar perto. Não que hoje não está perto, né? Estar perto, eu digo assim, fisicamente, né? A gente tem essa proximidade através de redes sociais. Assim, a gente não chegou ainda para conversar sobre isso, de como a gente vai se organizar no Dia dos Namorados. Mas acho que é o que a gente vem fazendo já nesse período, né? E ainda tem o quê? 1 mês e pouco que a gente está à distância. Então, a gente está se organizando e vendo as melhores maneiras de lidar com isso. Mas a gente não chegou a conversar. Mas eu acredito que é isso, manter esse contato, reafirmar que um ama o outro, através daquilo que nos permite, né, que é o aparelho celular. Mas a gente tenta se ligar com quantidade, conversa, que apoia, enfim, eu acho que isso, e acho que a questão do diálogo também é o que mantém a gente. E no próximo bloco tem o TBT do São João. Vamos relembrar a animação das trilhas nas festas juninas de Caruaru. Saudade e nostalgia no seu AB1. Meio-dia, 25 minutos. Então, estamos de volta com o seu AB1, meio-dia, 29 minutos, e vamos ver um pouquinho mais do movimento do trânsito nas ruas e avenidas aqui da capital do Agreste. Olha aí a Avenida Rio Branco, sempre assim, sempre movimentada, principalmente quando passa do meio-dia. Olha aí os veículos que seguem ali na direção da estação ferroviária. A gente vê parte da decoração junina no portal de entrada, não é, para a nossa festa de São João, e muitos pedestres ali também, ó, cruzando a faixa e seguindo adiante. E a gente vai seguindo por aqui, porque a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco apresentou, no fim da manhã de hoje, os detalhes da Operação de São João para todo o estado, pessoal. Quem tem os detalhes do planejamento do governo para a segurança pública é Leonardo Costa, que está lá no Recife, ao vivo, e vai contar para a gente quais são as principais ações da SDS para garantir a segurança da população, inclusive aqui no nosso interior. Não é isso? Muito boa tarde para você, Leonardo. Isso mesmo, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no AB1. Pois bem, a coletiva de imprensa acabou há pouco aqui na sede da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, que fica no bairro Santo Amaro, no Recife. A gente chegou aqui esta semana, está movimentando aqui nesta cidade, mas acompanhamos essa coletiva e agora a gente vai conversar com o secretário Alessandro Carvalho, justamente porque ele divulgou alguns pontos. Caruaru, por exemplo, vai receber uma central de comando para acompanhar todas as ações aí do Agreste. Vamos conversar com o secretário. Secretário, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao AB1. Conta aí pra gente quais são as principais novidades deste ano, inclusive para o Agreste do Estado. Boa tarde. São João é uma festa muito importante na cultura do Nordeste. Inclusive, eu participei da abertura junto com a governadora lá em Caruaru, com o prefeito de Caruaru. E o planejamento ele começou logo após o Carnaval. Nós temos centros de comando e controle montados em Recife para cuidar da capital e região metropolitana, em Caruaru para cuidar de Caruaru e todo o Agreste, e um em Petrolina. Nós temos, pra você ter uma ideia, só no dia da abertura foram 660 policiais e bombeiros para tomar conta do São João em Caruaru. Mas o lançamento é muito maior. Serão 47 mil lançamentos de policiais e bombeiros para tomar conta de todo o período de São João, que consideramos de 29 de maio a 29 de julho, e um investimento de mais de 8 milhões de reais, porque nós temos que fazer a segurança do São João sem descuidar da segurança das ruas, e daí a necessidade de um investimento extra nesse aporte, como eu disse, de 8 milhões, para indenizar as folgas que são compradas dos policiais que trabalham nesse reforço.
E é a Força de Segurança Pública do Estado justamente unida para fazer um São João que, segundo a Secretaria, é a segunda maior festa aqui do Estado. Correto. Carnaval e São João são as festas mais importantes para a gente aqui em Pernambuco e a gente tem uma preocupação grande, né, com a segurança. E a Prefeitura de Caruaru, numa parceria com o governo do estado, ela instalou câmeras de segurança com reconhecimento facial, não só no Parque do Forró, no Alto Moura, mas em vários pontos da cidade. E através de um acordo de cooperação, nós fornecemos à Prefeitura de Caruaru e de Santa Cruz do Capibaribe também a nossa base de dados com mais de 15 mil pessoas procuradas porque tem mandado de prisão em aberto. Então, se qualquer uma delas forem identificadas pelas câmeras, através da central de comando e controle, nós iremos fazer o acionamento da equipe policial para fazer a abordagem e confirmar a identidade. Confirmando, o mandado de prisão será cumprido de imediato. Secretário, muito obrigado pelas informações. Almir, então eu volto contigo aí, reforçando que toda a segurança, a Força de Segurança de todo o Estado está unida para garantir que esse São João seja bem seguro. A gente sabe que o São João em Caruaru já é forte, Arco Verde também vai começar neste fim de semana, então a gente reforça. Curtir com segurança e com tranquilidade. Almir. Leonardo, muito obrigado pelas informações direto do Recife aqui nesse AB1. Bom trabalho para você, Leonardo. E hoje é dia de conferir mais um TBT do São João. Vamos revisitar os arquivos da TV Asa Branca e relembrar as drilhas que incendiavam a avenida aqui em Caruaru. Acompanha comigo. Quem era criança nos anos 90 já podia participar das drilhas logo cedo. Nesse registro de 1997, a Baby Drilha era tomada pelos pequenos em Caruaru. Heitor, 1 ano e 9 meses. Maria Júlia também. Vitor, de 5 anos. Gabriela, de 6. Como eles, 400 caipiras mirins e uma legião de pais e mães desfilaram hoje à tarde na Baby Drilha. Na comissão de frente, a quadrilha mirim, bem ensaiada, abriu os 2 quilômetros do percurso do desfile. Animada pelo trio elétrico, a criançada desfilou também em cima dos 4 mini carros alegóricos, no braço e até no carrinho, decorado especialmente para a ocasião. O figurino colorido caipira vestiu dos já grandinhos aos mais pequeninos. Não faltou também no desfile o típico casamento matuto, literalmente na flor da idade e com total aprovação dos pais. No São João de Caruaru tem que se brincar assim, né? De pequenininho o pai e a mãe. E tinha espaço para os cachorros também. Em 1997, a Forró Dog reunia tutores e os cães num desfile pela cidade. Os integrantes do desfile chegam a todo momento, ninguém é discriminado. A bandeira do Brasil tem vez, torcedores da seleção é o que não falta. Alguns fazem pose para a câmera. E no final da história, eles se entendem sem discriminação quanto à raça. Para os adultos, as drilhas atraíam um grande público. A tradição movimentava a economia, como mostra essa reportagem. A estrutura das quadrilhas modernas é um sinal de que o São João deixou de ser uma mera brincadeira da roça. A festa mais popular do interior se transformou num negócio que movimenta milhões de reais em Caruaru. As empresas matutas têm sede própria, registro, quadro de funcionários e até patrocinadores. A mais antiga é a Gay Drilha, com 9 anos de arraial. Ela é formada só por homens e esse ano deve reunir cerca de 3.000 participantes. Segundo os organizadores, o custo para colocar a quadrilha na rua gira em torno de R$60 mil. Essa também é a previsão da Sapadrilha, o clube das Luluzinhas Juninas. A marca da quadrilha está nos 5 modelos de camisa que custam de R$4 a R$7 e nas bonecas de pano e de barro. Nós investimos alto, mas é como eu lhe digo, nos tornamos uma empresa, investimos, mas no final nós temos um bom retorno. E não se pode falar em drilhas sem falar nele, Elifas Júnior, o rei das drilhas, que nesse registro também de 97 animava o público. Até o ator Celton Mello participou da Piradrilha naquele ano. E dancem muito! Um beijão!
A festa tá começando agora, né? Bora lá, vamos ver. A marca da Gay Drilha é a irreverência. Carla Pérez veio da Bahia. A matuta é o tipo mais comum. As torcedoras fazem coro na hora do gol. Existem as mais charmosas, que esbanjam caras e bocas só para chamar atenção. As médicas vieram prestar os primeiros socorros. Tem equipe de reportagem e até famílias inteiras. A festa enche de cores a Avenida Agamenon Magalhães. Na nossa turma você não entra não. Quem gosta de sapatão é chulé. Só da Gay Drilha, mas quem não é? As Drilhas seguiram animando o público nos anos 2000. Em 2009, a Gay Drilha também era mostrada nos nossos telejornais. Noivas, bruxas, freiras foram alguns dos personagens no desfile da Gay Drilha, que levou uma multidão hoje à tarde à Avenida Agamenon Magalhães. Eles capricharam nas fantasias. Quanto mais cores e adereços, maior o destaque. Alguns vão em grupos, outros sozinhos, mas todos esbanjam em reverência. Ao som de muito forró, eles mostraram com as coreografias o que é ter estilo. A animação era garantida também anos à frente. Esse registro já é de 2013. A pequena Sebastiana Carolina ensaia o arrastapé para acompanhar o desfile das Drilhas. Trouxe a netinha pro São João? Sim, trouxe a netinha pro São João. Trago sempre. É o segundo ano. A irreverência tomou conta da Avenida Agamenon Magalhães. As gueixas vieram de longe e capricharam na produção. Veio do Japão e de Recife para aqui, pulamos para cá para brincar o São João de Caruaru. Esse grupo levou até cartaz, mas não foi para protestar. Hoje tem a trocadilha e estamos a gente aqui para representar essa turma que gosta de fazer esse tipo de brincadeira, saudável e animada. Um desfile de beleza. E depois de 2013, as Drilhas já eram só saudade. E se por muitos anos a gente cobriu as várias edições, em 2015 o assunto era o fim das Drilhas. Um olhar nas várias direções e fica claro. A movimentada Agamenon Magalhães é uma das artérias da cidade. Mas nesta época do ano, o coração dos drilheiros é que batia mais forte. E a avenida costumava ficar assim. O foco deixava de ser os veículos para ser as pessoas. A identificação como pedestre dava lugar à feição da alegria no São João. Foi assim durante a realização das Drilhas, de 1989 a 2013, na última edição do evento. Ou seja, 24 anos de festa. A falta das Drilhas dividia as opiniões dos caruaruenses. A notícia da não realização dos festejos das Drilhas chegou e abriu espaço para opiniões diversas. Seria melhor se tivesse. Porque ia ter mais festas e tal, até pelo padrão que já tinha antes, né? Eu acho melhor não ter, entendeu? Porque evita, né, violência. Poderia diminuir a quantidade, mas que existisse Drilhas ainda. Estão acabando com a tradição de Caruaru. Hoje só está mesmo só no pátio. Aí não pode ser assim. Aí está crescendo Campina Grande, está crescendo Gravatá, Arco Verde. No ano passado, houve reuniões no Ministério Público para tentar um acordo entre os organizadores das Drilhas e a Prefeitura. Mas a administração do município não aceitou que o evento fosse na Avenida Agamenon Magalhães. O argumento foi de que deveriam ser preservados os investimentos feitos no canteiro central, que ali era recém-inaugurado. Em nota, a Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru disse que não foi procurada por nenhuma organização das Drilhas, mas que está disponível para conversar sobre o assunto. Já o Ministério Público, que faz o termo de ajustamento de conduta para este tipo de evento, também disse que não recebeu nenhuma solicitação, mas que está aberto ao diálogo. Registros de saudade e muita animação. Mas eu não sou sapatão, é só uma brincadeira de São João.
Agora é meio-dia, 41 minutos, e para quem está pensando em seguir curtindo São João de Caruaru, hoje a programação vai continuar na cidade, então a gente volta a falar com Franklin Portugal, ele está chegando com todas as informações. Conta tudo, Franklin. É isso mesmo, Almir, saindo aí do relato aí sobre as Drilhas, né? E alguns anos depois, cabelos brancos depois, a gente está aqui, né? Falando justamente desta noite do Dia dos Namorados aqui, a programação especial que passa pela estação ferroviária, é uma opção aí, muita gente escolhe, né? Fazer esse passeio romântico aqui pela estação ferroviária de Caruaru, com muito que tem para ver aqui dentro da cidade cenográfica, enfim. Também, entre as muitas atrações aqui da estação ferroviária, tem o pátio de eventos, tem o Polo Camarão. Eu vou falar aqui primeiro o que tem na programação do pátio de eventos para esta noite aqui, para os apaixonados que forem conferir as atrações também. A programação começa com Guilherme Topado, depois a banda Calcinha Preta, Daniel Dial aí, e os seus óculos escuros marcantes estarão aí no pátio de eventos, Calcinha Preta, portanto, depois Léo Magalhães. Aí eu vou para a programação do Polo Azulão com Blood Rain, Tron, Billy Jack, Jonathan, Richard. E agora venho aqui para o Polo Camarão, onde eu me encontro, a programação com Marcelo Rossiter e Genário Almeida, os dois do Forró Bebezão, segue com Serginho Zoada e Amigos Sertanejos. Falando em Amigos Sertanejos, olha só o som aqui, ó. Vamos lá, olha só o som. Eu vou cuidar de você todo dia, toda hora e a todo momento. Você jamais vai duvidar do meu sentimento. É de dar inveja um amor assim. Eu vou cuidar de você todo dia, toda hora e a todo momento. Eu sou capaz de ler até seu pensamento, só pra saber se está pensando em mim. E André Love vai se apresentar aqui no Polo Camarão. Que horas hoje, hein? Hoje, a partir das 23 horas. Eu quis trazer essa música aqui, Franklin, porque hoje os homenageados, né, a gente tem que fazer essa homenagem. Nós somos os homenageados, eu que sou casado, enfim, você que namora. Essa música é um hino dos casais, aí eu quis fazer ela como a primeira música, porque realmente é um hino hoje da data. E a festa vai seguir assim, só música romântica, apaixonada, hoje realmente fazendo esse povo se apaixonar e beijar na boca muito, que hoje é o dia. Inspira o artista, né? Sabe, exatamente. Bom demais estar aqui de volta ao São João de Caruaru. Eu cheguei aqui logo cedo, fiz um videozinho rápido. Realmente a energia de Caruaru nesse mês de junho é diferenciada. Essa cidade respira o mês de junho, respira o São João e assim, para mim é uma felicidade enorme. O que a gente pode conferir mais de música agora? Fazer assim, ó, hoje tem também isso aqui, ó, Ré maior, Ré maior. Eu achei um cobertor que me deu tanto amor. Só música romântica, viu? E que nunca deixa o frio tomar conta de mim. Mas eu achei um cobertor que me deu tanto amor e que nunca deixa o frio tomar conta de mim. São João de Caruaru dá uma outra inspiração também para o artista, né, que se apresenta. São João de Caruaru é como eu acabei de falar aqui. Para mim, eu já vim como visitante, né, como turista. Eu vim há alguns anos como turista e é muito emocionante até para quem é turista. Principalmente a gente que é artista, que vem se apresentar aqui em qualquer um dos polos, né? É uma honra muito grande para o artista vir pisar nesse solo aqui e cantar para o povo de Caruaru. Valeu, André Love, bom show. Valeu, hein, Almir. Valeu, Franklin Portugal. Muito obrigado pelas informações e bom trabalho para você, Franklin. E a gente segue falando de festa, porque a partir de hoje começa o São João da Moda 2025 em Santa Cruz do Capibaribe. A expectativa por parte da organização é de que o Parque Wellington Monteiro, a Arena da Moda, receba mais de 60 mil pessoas por noite. Se apresentam hoje as bandas Magníficos e Seu Desejo e os cantores Vitor Santana e Leidinha Santos. Aí a gente recebeu um vídeo da banda Magníficos fazendo um convite bem especial. Alô, minha galera de Santa Cruz do Capibaribe, nós somos da banda Magnífico e hoje tem a Preferida do Brasil na abertura do São João da Moda. Vai ser daquele jeitinho. Vai ser mesmo. Prepare para curtir os maiores sucessos da Preferida, tá, gente? Bora!
Então, consultório aberto a partir de agora no AB Saúde. Hoje nós vamos falar sobre fibromialgia, uma doença que afeta muita gente no mundo inteiro. Quem está chegando ao vivo é Gessé Acioli. Uma boa tarde para você, Gessé. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para o nosso telespectador, excelente quinta-feira para todo mundo. A gente chega com o nosso consultório, para trazer mais aquele momento, de tirar as dúvidas sobre determinada situação, e a gente vai falar hoje sobre fibromialgia. Vamos conferir. Uma doença crônica caracterizada por uma alteração do sistema nervoso central, onde o cérebro, encéfalo e demais estruturas passam a perceber todo o tipo de estímulo do corpo, na forma de dor. Estamos falando da fibromialgia. As dores, a falta de concentração, a dor de cabeça, o sono irregular. Muita dor nas pernas, na lombar, dor de cabeça e em outros pontos do corpo também. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a doença afeta 2,5% da população mundial. Costuma ser mais comum nas mulheres e geralmente surge entre 30 a 50 anos de idade, o que não anula o seu aparecimento em pessoas mais jovens. Segundo os relatos de quem foi diagnosticado com a doença, até chegar a descobrir, percorreram um caminho de incertezas. Esther descobriu quando tinha 21 anos e após passar por várias crises e internamentos com suspeitas diversas. Eu tive uma crise de extrema dor, corpo todo, me mediquei em casa com os remédios que eu tinha de costume, mas não aliviava. Até que eu dei entrada na urgência, passei o dia no hospital, foi realizado exames laboratoriais, exames de imagem, mas todos os exames estavam normais, dentro da normalidade. E nesse exato momento também eu estava sendo medicada com medicações intravenosas, mas não aliviava. Era uma dor constante que não aliviava. Principalmente nas minhas costas, nas minhas articulações, meus braços, pernas e cabeça. Minha cabeça doía muito, era enxaqueca. E no final do dia eles me liberaram, me deram alta. Vim para casa, com medicação de dor para casa. No dia seguinte, a dor era pior do que a que eu estava no dia anterior. Voltei para o hospital e foi quando me falaram da fibromialgia. Caso parecido com o de Jamerson. Ele chegou a ser internado com suspeita de problemas na medula e até um diagnóstico de rubéola. Os primeiros sintomas que apareceram foi depois de uma catapora que eu tive lá em 2014. Aí até perdi o movimento das pernas, aí consegui recuperar o movimento das pernas e só vim ter o diagnóstico da fibromialgia 4 anos depois, só em 2018. Atualmente não existem exames para diagnosticar a fibromialgia. Portanto, o diagnóstico é clínico. Em outras palavras, é feito por um reumatologista com base no relato e histórico clínico do paciente. Alguns exames complementares podem ser solicitados, mas apenas para afastar outras condições que podem causar sintomas semelhantes. Entre os sintomas da fibromialgia estão alteração no sono, pode ser uma noite de sono ruim, fadiga, que pode ser um cansaço ao realizar atividades no dia a dia, sintomas somáticos, dores de cabeça, no estômago, intestinais e durante a relação sexual, alterações cognitivas, dificuldade de raciocínio, lentidão ou falta de memória, alterações psíquicas relacionadas à ansiedade e depressão, onde o indivíduo pode ficar triste, ansioso ou preocupado. Esses sintomas estão associados a crises que afetam as pessoas que têm fibromialgia e, na maioria dos casos, são bem difíceis. Principalmente quando a gente tem um estressezinho a mais, a falta de o sono irregular constantemente. Com a medicação, a gente consegue ter um sono um pouco mais controlado, mas quando tem algum estresse que vai perturbando assim o nosso sono, realmente vem a crise. Enquanto preparávamos essa reportagem, encontramos Jamerson em período de internamento devido a uma crise. Ele nos contou que essa é a segunda no ano. Esse ano de 2025, é a segunda vez que eu venho para o hospital. Antes, como eu te disse, eu vinha praticamente toda semana. Passava 50 dias internado, 40 dias, 30 dias, 15 dias. Não existe uma causa única ou clara para a fibromialgia, como ocorre nas doenças infecciosas, onde uma determinada bactéria causa a doença. É uma causa multifatorial.
Existe uma predisposição genética que, consequentemente, confere à fibromialgia uma certa hereditariedade. Dessa forma, é comum pessoas com a doença terem parentes com a mesma enfermidade. O tratamento da fibromialgia consiste em medicamentoso e o não medicamentoso, que consiste em realização de exercícios físicos, de preferência aqueles que mexem com o corpo inteiro e aceleram os batimentos cardíacos do indivíduo. A minha reumatologista ela indica também a atividade física, principalmente a academia, porque vai ser minha força contra a força dos equipamentos. No caso de Jamerson, houve inclusive a realização de um procedimento específico que, segundo ele, melhorou a sua vida. Eu fiz um implante de um neuroestimulador, aí foi que realmente mudou a minha vida para melhor. Aí desde então, cada vez menos eu venho para o hospital depois desse aparelho, aí realmente mudou a minha vida. Para os portadores de fibromialgia existe uma carteira de identificação. É um documento que comprova a condição de portador de fibromialgia e garante direitos e benefícios específicos, como atendimento prioritário em serviços públicos e privados. Por se tratar de uma doença que atinge várias partes do corpo e ainda é de difícil diagnóstico, cada caso deve ser avaliado e tratado de forma específica. Pois é, a gente vai falar sobre esse assunto agora, tirar algumas dúvidas dos nossos telespectadores com o doutor Giraldo Torres, que é reumatologista. Doutor, uma boa tarde. A gente já começa perguntando aqui o questionamento do Francisco Leite, da Cidade Alta, aqui de Caruaru. Ele diz o seguinte: sou portador da fibromialgia, gostaria de saber se o esquecimento, memória curta, é um sintoma dessa doença. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Primeiramente, sim, o esquecimento, a memória curta é um dos pilares diagnósticos da fibromialgia. Na verdade, é um dos sintomas, não só a memória curta, mas aquele comprometimento da cognição, né? Aquela dificuldade para lembrar coisas, para pensar rápido, aquele pensamento lento, o que chamam também de brain fog, né? Aquela mente meio em névoa, né? Com aquela dificuldade para raciocinar. Essa aí faz parte, com certeza, do quadro de fibromialgia, junto com toda uma quantidade de sintomas que a gente vai explorar também. A segunda pergunta vem lá de Garanhuns, é da Thelma Mello. Ela diz o seguinte: fui diagnosticada com fibromialgia desde 2002. Já tomei várias medicações que só servem de paliativos. Tento fazer caminhada, até consigo, mas no outro dia amanheço de cama. Essa caminhada é válida, doutor? Então, essa caminhada é extremamente importante, não só a caminhada, mas qualquer exercício físico. Na verdade, um dos pilares do tratamento da fibromialgia é o exercício físico. E é muito necessário porque não apenas os medicamentos vão ajudar, vão conseguir tratar a fibromialgia. Os medicamentos são apenas uma pequena ajuda para que a pessoa consiga fazer mudanças no seu estilo de vida, na parte comportamental, psicológica e principalmente de exercício físico, que é fundamental para o tratamento da fibromialgia. A terceira pergunta é da Ana Maria, aqui de Caruaru. Ela diz: existe uma parte específica do corpo que a fibromialgia mais ataca? Não existe. A fibromialgia, precisamente, é uma doença que se caracteriza por dores crônicas generalizadas. Junto com essas dores crônicas e em todo o corpo, tem também problemas de, muitas vezes, emocionais, a ansiedade, depressão, também aquela questão da memória, do raciocínio, e também questões muito importantes sobre a fadiga diária, insônia, sono não reparador, aquele sono que a pessoa acorda pela manhã e parece que ele malhou a noite inteira, que fez alguma atividade muito intensa durante a noite inteira e se acorda sem nada de energia, e isso se mantém, essa fadiga se mantém durante o dia inteiro, na grande maioria dos dias. Então não existe um lugar específico, pode haver algum tipo de crise em algum momento numa região específica, mas isso não quer dizer que esse é o local afetado. Pode ser num local, numa crise, em outro local, em outra crise, mas ao longo do tempo é uma dor generalizada mesmo. Doutor, o José Pedro, do bairro São Francisco, aqui de Caruaru, ele pergunta: quais os principais sintomas de quem tem fibromialgia? Então, os principais sintomas, como a gente estava falando, dor crônica generalizada, quer dizer, dor mais de 3 meses, de forma contínua, persistente, a maioria dos dias, e generalizado em todo o corpo. Normalmente são afetados membros,
superiores, inferiores, o tronco. Muitas pessoas têm também dores de cabeça, enxaqueca, cefaleia. Também muitas mulheres sofrem de dores pélvicas, problemas também de intestino irritável, dor a urinar. Mas quando você vai lá procurar uma causa específica, fazer exames, investigar com exames de imagem de laboratório, você não encontra uma causa muito específica, ou então tem alguma lesão muito pequena e não justifica tanta dor tão intensa o tempo inteiro. Junto com essas dores generalizadas, também tem a questão do sono, insônia, dificuldade para dormir, o sono não reparador, acorda muito cansado, fadiga diária, esse cansaço, essa falta de energia durante o dia inteiro, e questões cognitivas, né, da memória, do raciocínio mais lento, mais difícil. A pessoa sente que está perdendo essa capacidade, que não é um problema neurológico por si só, quer dizer, não está tendo uma alteração específica no cérebro, mas perde essa capacidade e vai sendo mais lenta essa capacidade. E também questões muito frequentes de ansiedade, depressão, essa parte também é muito importante, a parte emocional em fibromialgia. A gente agradece aqui ao Dr. Giraldo Torres, que é reumatologista. Doutor, muito obrigado pela participação conosco aqui no AB Saúde. É isso, Almir, a gente tirou aí dúvidas, né, no nosso quadro, mais uma vez, mais uma situação, que é a fibromialgia, né? Eu volto contigo. É a importância do nosso consultório, Gessé. Muito obrigado pelo AB Saúde de hoje, bom trabalho para você. E amanhã é dia de Som e Sotaque. Nesse clima bom do São João, o nosso convidado dessa sexta-feira é Cezinha. Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. Olha pra aquele balão de cor que lá no céu vai subindo. Pois é, vamos forrosar amanhã? Pois é, amanhã aqui no Som e Sotaque, Cezinha, essa energia, esse astral e claro, com muita música boa, com um forró de qualidade. Espero vocês, hein? Foi não, Cezinha? Noite igual a essa que tu me deste o teu coração. Então o AB1 dessa quinta-feira está terminando agora. Nesse Dia dos Namorados, o AB1 prestou homenagens aos casais apaixonados. A gente pediu as fotos, a turma mandou. Então agora a gente vai conferir mais algumas dessas imagens desses casais nessa data tão importante. Uma boa tarde para todo mundo, feliz Dia dos Namorados e até amanhã, se Deus quiser.